Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor, amém? Como é bom estarmos na presença do Senhor. É bom nos derramar na presença de Deus. É bom dizer a Ele que nós somos dependentes dEle, que nós somos carentes da graça dEle. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você cantou essa música, mas eu gostaria que eu faço votos para que você tenha entrado aqui hoje para se derramar na presença dEle. Ele é Deus, Ele é Deus. Nós estamos na presença santa do Deus Todo-Poderoso. Se você puder, e se você quiser, se derrame na presença dEle. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para adorar o nome do Senhor. E dizer a Ele que você veio aqui hoje só para adorar a Ele. Só porque você o ama. Talvez não, talvez você entrou aqui com um problema, com uma necessidade, mas se você derramar-se na presença dEle, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo hoje. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo. Derrame na presença dEle. Dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus, glória a Deus. Se você já encontrou o livro do profeta Jonas, nós vamos ler somente alguns versículos, começando no versículo 1 do capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém. Irmãos, essa palavra está em meu coração durante essa semana, e eu gostaria de chamar a sua atenção para a história do profeta Jonas. Eu quero aqui com muita cautela falar com a igreja do Senhor, falar com você que veio aqui hoje, porque Jonas era profeta. Profeta é aquele que ouve a Deus e fala com o povo. O sacerdote, ele ouve o povo e intercede diante de Deus. Essa função sacerdotal bíblica já foi extinta, porque hoje, segundo Hebreus, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, do alto a baixo, nos dando acesso livres a Deus. Então hoje
o papel sacerdotal do Antigo Testamento não existe mais, porque o sacerdote ouvia do povo e fazia intercessão junto a Deus. Hoje nós temos que interceder. O sacerdote, o pastor em si, ele tem uma carga pesada. Jesus disse que a quem mais é dado, mais é cobrado. Paulo fala que ele tinha um peso sobre ele com os crentes dos lugares onde ele passava, porque ele iria dar conta diante de Deus. Ele era aquele que tinha que interceder diante de Deus. E o escritor aos Hebreus diz que nós temos a responsabilidade de dar conta diante de Deus por todo o povo. Mas este papel hoje para o pastor, apesar de ser uma das suas atribuições, mas o pastor tem também um papel profético de falar a palavra de Deus, a grande profecia e a única profecia digna de toda aceitação, segundo Paulo escreve a Timóteo, é esta palavra, porque ela é uma palavra que é apta para falar, para corrigir, para redarguir. Esta palavra é a única profecia com todo o poder, porque ela é a palavra de Deus. Agora, o profeta, ele ouvia de Deus, ou ele ouve de Deus e transmite ao povo. No entanto, este homem, que tinha capacidade de ouvir a voz de Deus, a Bíblia não diz exatamente onde ele estava, a Bíblia diz, ou o que ele estivesse fazendo, mas a Bíblia diz quem ele era, filho de quem, e veio a palavra do Senhor a ele. Enquanto eu falo a história de Jonas, eu quero abrir alguns parênteses para tratar com aquilo que Deus falou no meu coração. A palavra de Deus veio a ele como a palavra de Deus vem a nós. Por causa que nós temos acesso livre a Deus, todos nós também temos acesso de Deus para nós. É por essa palavra que Deus fala conosco. A palavra de Deus veio a Jonas, dando a ele uma ordem. Jonas ouviu a voz de Deus, assim como eu e você temos a habilidade e condições para ouvir, a despeito de que às vezes os nossos ouvidos estão tapados, a despeito de que às vezes os nossos ouvidos não estão prontos e abertos a ouvir a voz de Deus. Nós somos povos e povo facilmente, que se distrai facilmente. Mas Jonas, ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor vinha com o endereço certo, com a instrução certa: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra de Deus, irmãos, não mudou. Jesus, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele vai dizer: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele diz em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer, Marcos 15, versículo 16, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A questão é que a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus ainda é contra o pecado. A palavra de Deus ainda é contra aquilo que nós aceitamos como certo. A palavra de Deus ainda nos desafia a uma vida de santidade, porque ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Deus não mudou a sua palavra. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse: tudo vai passar, terra e céu passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas nós parece que mudamos um pouco a palavra. Parece que de uns tempos para cá, ou de umas décadas para cá,
começamos a ouvir um evangelho de bem-estar terreno, começamos a ouvir um evangelho de coisas boas aqui, começamos a ouvir um evangelho de prosperidade aqui, e deixa eu te dizer, nós não somos eternos aqui, nós um dia estaremos diante da face do Senhor. Já cantamos aqui hoje, glória, glória, aleluia, eu ouvirei Jesus chamar o meu nome. Mas você está preparado para ouvir Jesus chamar o seu nome? Será que quando Ele chamar a sua igreja, você vai ouvir a última trombeta? Porque Ele diz que ante o toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares, para juntos estarmos com Cristo para sempre. Essa mensagem de céu e de inferno é meio atrasada, ela não encaixa muito bem com os dias de hoje. Ah, pastor, o fulano de tal diz que se eu for fiel nos dízimos, eu vou ter casa, eu vou ter carro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Sim, seja fiel nos dízimos, mas saiba que o seu descanso não é aqui. A nossa glória, a nossa casa eterna não é aqui. Não viva como se você fosse viver eternamente aqui. Não mude a palavra de Deus, porque aborto ainda é pecado, mentira ainda é pecado, adultério ainda é pecado. Jesus Cristo não mudou a sua palavra. Aleluia. Jonas ouviu a palavra, e a palavra de Deus era reta. A palavra de Deus veio certo. Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O meu coração chora, porque a malícia da geração atual subiu até o trono de Deus. A malícia e o pecado do homem tem subido até o trono de Deus. E nós, igreja, que temos a palavra de Deus, o que temos feito? Estamos bem acomodados em berço esplêndido, esperando o dia da nossa salvação, mas não estamos obedecendo à voz de Deus. E Ele disse: ide, anunciai, proclamai. Joel diz assim: tocai a trombeta em Sião. Nós somos a trombeta de Deus para esse tempo. Precisamos anunciar, mas Jonas não obedeceu. Parece que nós somos meio Jonas, não é? Jonas, ele se levanta para fugir da face do Senhor. Eu não sei em que circunstâncias você chegou aqui. Eu acredito que todos nós somos imigrantes. E você pode dizer assim: eu vim aqui por causa de um trabalho, eu vim aqui por causa disso, eu vim aqui por causa daquilo. Mas nenhum de nós foge do plano de Deus. Você planejou uma coisa e Deus tinha outra coisa em mente para você. E Deus te chamou. Olha, irmãos, quando eu canto esse corinho Me Derramar, eu li uma historinha essa semana tão interessante, eu não sei se é verdadeira, mas diz que um homem na Itália, ele ficou infectado com esse vírus que nós estamos passando agora, essa pandemia, e ele teve que usar o ventilador, o respirador do hospital por um dia, porque ele ficou muito ruim. E no final, quando ele foi liberado do hospital, ele recebeu a conta na hora da liberação, e era 500 euros pela utilização daquele aparelho por um dia. E ele começou a chorar. E o médico falou: o que foi? Você não pode pagar? Ele disse: não, eu posso. Eu tenho dinheiro para pagar esses 500 euros. O problema é que eu tenho 93 anos. E eu respiro o ar livre que Deus me deu há 93 anos, e eu nunca tive que pagar nada. E eu não tenho sido grato a Deus pelo ar que eu respiro por 93 anos. Às vezes nós somos ingratos com Deus. Nós desobedecemos por ingratidão a Deus.
se nós dessemos valor àquilo que Deus faz na nossa vida, nós serviríamos a Ele com mais integridade, com mais responsabilidade. Jonas desobedeceu, assim como nós muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, temos a palavra de salvação, nos chamamos pelo nome do Senhor, nós somos crentes, nós somos salvos, às vezes até com orgulho errado. Alguns se acham superiores porque encontraram Jesus, enquanto você deveria dizer: Senhor, lembra-te de mim que sou pó, como o salmista disse. A Bíblia diz, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Se você está aqui, se você está respirando, se você tem um emprego, se você tem um telhado sobre a sua cabeça, você é milionário, você deveria levantar a mão a Deus e agradecê-lo todos os dias. Hebreus 3:15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Desobediência é um risco enorme. Às vezes nós estamos passando por dificuldades ou alguma outra coisa e não entendemos. Não é que toda dificuldade é fruto de desobediência, irmãos, mas às vezes é. Quando desobedecemos, além de estarmos ignorando a voz de Deus, como Jonas fez, Deus falou: vai para Nínive. Ele desce a Jope, pega um barco e vai para Tarsis. Tenta ir a Tarsis. Ignorou a voz de Deus. Irmãos, eu não sei como Deus se sente algumas vezes com a nossa teimosia e com a nossa desobediência. Eu não sei você, mas quantas vezes Deus fala com aquela pessoa, dá um folheto para ela, diga para ela sobre o amor de Jesus. Eu ouvi um testemunho essa semana de um jovem dentro de uma das favelas de Brasília, na Ceilândia, e ele, na frente da casa dele, era um ponto de venda de droga, e ele era o traficante. E ele disse que um dia vieram umas pessoas na casa do vizinho dele, e ele olhou uma menina e gostou dela, e falou com o vizinho dele, falou: a sua cunhada é muito bonita, eu queria conhecê-la. E ele disse assim: rapaz, ela nunca vai te conhecer. Ele disse: por quê? Porque ela é crente e você é vagabundo, você é ladrão. E ele disse: não, mas ela é muito bonita, eu quero falar com ela. Então o vizinho dele falou para a cunhada que o rapaz queria conhecê-la. E ela disse: ele pode vir me conhecer amanhã às 7h da noite, na frente da minha casa. E ela foi na frente da casa dele, ele foi na frente da casa dela às 7h da noite. E ela saiu e falou: oi, vamos para a igreja comigo. E levou ele para a igreja. E ele, durante todos os dias da semana, aquela moça entrava na favela, chamava ele, dizia: vamos, hoje é culto de oração, vamos, hoje é culto de doutrina, vamos, hoje é culto de ensinamento, vamos, hoje é campanha, tarde da bênção. E ele estava ficando louco, porque ele estava interessado na moça, mas a moça estava levando ele para a igreja. Mas uma das coisas que me chamou a atenção naquele testemunho é que ela não usou de nenhum artifício para ganhá-lo para Jesus. Ela, no primeiro dia que levou ele para a igreja, no caminho, andando a pé, ela foi falando de Jesus. E quando ele chegou na porta da igreja, ele estava chorando muito. E ele tentava disfarçar, porque ele era muito machão, muito homem, andava armado, era traficante, era ladrão. E ele disse assim: eu não entendia porque que todas as vezes que ela falava o nome de Jesus, o meu coração ardia. Deixa eu dizer para você, Deus não está em busca de homens e mulheres muito letrados. Deus não está em busca de homens e mulheres muito bonitos, muito bem arrumados, muito ricos, muito finos na sociedade, a despeito de Ele aceitar a todos. Mas Deus está em busca de homens e mulheres que estejam dispostos a falar do amor de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso, porque o nome de Jesus quebra as barreiras, porque é pelo nome de Jesus que nós vamos ganhar o mundo.
Nós não vamos ganhar o mundo com baile gospel, com funk gospel, com qualquer festa gospel. Nós precisamos pregar o nome de Jesus, porque Ele é o nome que é sobre todo nome e é poderoso para salvar. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós ganhamos. E aquele moço um dia, no final da semana, no sábado, ele falou: eu vou sumir, não quero, vou me esconder da fulana, e eu vou para uma festa de uma amiga minha. E chegou lá na festa, era muita bebida, muita droga, ele se drogou, ele bebeu. Mas quando ele saiu da festa, ele estava com alguns amigos e ele disse assim: eu não estou me sentindo bem. E eles disseram assim: o que foi? Ele falou: eu não quero mais saber de droga, eu não quero mais saber de bebida, eu não quero mais saber de arma, de roubo, eu quero saber de Jesus, eu vou entregar minha vida a Jesus e eu não aguento mais essa vida. E naquele mesmo dia à noite, ele falou com ela, foi até ela, falou: eu quero ir na igreja hoje. Ele foi para a igreja com ela e chegou na igreja, não tinha luz elétrica, lá no Brasil os cultos são à noite. Mas eles entraram na igreja, teve ali um culto bem rapidinho, nem apelo fizeram, e ele disse para ela: fala para o pastor que eu quero aceitar Jesus, que eu não saio daqui hoje sem Jesus, porque o nome de Jesus quebra as barreiras, quebra o coração do homem. Não existe coração duro que não seja quebrado com o nome de Jesus. O problema é que ignoramos a voz de Deus. O problema é que quando nós não damos ouvido à voz de Deus, nós estamos declarando que sabemos fazer melhor. Daí os nossos projetos, daí os nossos eventos culturais na igreja, que eu não sou contra. Daí as nossas questões na igreja que criamos para chamar a atenção do povo. Sabe por que a igreja está tendo que criar dia disso, dia daquilo, festa disso, festa daquilo? Porque nós perdemos a autoridade do nome de Jesus. Porque nós não temos mais a autoridade do nome de Jesus. E quando eu falo nós, eu falo a igreja como um todo. É o nome de Jesus que ainda transforma. Nós não precisamos de festa. Nós não precisamos saber fazer melhor. Nós só precisamos ouvir a voz de Deus. Só precisamos ouvir a ordem de Jesus. Eu me lembro de Pedro no meio dentro daquele barquinho, as ondas fortes. Jesus vem caminhando sobre as águas e ele diz assim: é o Senhor, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala: sou eu mesmo, pode vir. E ele ouve a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus faz o que Deus manda. E ele desce do barco. Eu fico imaginando Pedro pulando a borda do barco. Estou andando na água. E aí ele começa a ir para Jesus. Jesus vem. E Pedro vai ouvindo a voz de Jesus e vai indo em direção a Jesus. Mas de repente Pedro para de ouvir a voz de Jesus e coloca os olhos nas ondas. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e colocamos os olhos nas ondas, nós vamos afundar. Mas é engraçado isso, porque Pedro era pescador, Pedro era um exímio nadador. Você pode ver lá em João 21 depois, Pedro pulando do barco e vindo nadando para a praia. Pedro sabia nadar bem, mas ele começa a afundar, o que ele faz? Vou nadar para o barco. Não, Jesus, socorre-me. Todas as vezes que você se render a Jesus, dando ouvidos à voz dele, ele vem te socorrer. Não importa quantas vezes você tem falhado, peça socorro a Ele, porque Ele é um Deus perdoador, e a Bíblia diz que Ele é galardoador, e Ele ama aqueles que o buscam. Irmãos, vamos ouvir a voz de Jesus somente. Pedro sabia nadar, mas ele não nadou. Então não queira fazer do seu jeito, não vamos fazer do nosso jeito. Vamos ouvir a voz de Deus. Qual que é a voz de Deus? É o simples. Tem culto de oração? Eu não vou convidar o sujeito para ir no culto de oração não, porque nós vamos ficar meia hora de joelho orando. Irmão, convida.
Não tem problema que vai ficar meia hora de oração. Do mundo eles já estão cheios. Eles precisam ver coisas diferentes mesmo. E quando ele se dobrar na presença de Deus, eu não quero nem saber o que está na cabeça dele ou não, mas Deus pode tocá-lo e salvá-lo naquele instante. Traz para o culto de oração. É culto de irmãs, eu nem vou levar hoje. É culto de jovens, eu não vou trazer. É culto disso. E a gente fica criando desculpa e tentando resolver nós mesmos quem é que Deus vai salvar e quem Deus não vai. Nós somos bons nisso. Nesse negócio de decidir quem Deus vai salvar, nós somos ótimos. Esse vizinho aqui não presta, nem vou chamar para ir na igreja. Aquilo ali, aquilo não tem jeito não. Irmãos, é porque você não me conheceu quando era jovem ou adolescente. Eles me chamavam no mínimo de capeta. Eu estou falando sério. Quando eu vejo quem eu fui e quem eu sou, eu sei que Deus é poderoso para transformar vidas. Olhe para você. Veja quem você foi, veja onde você estava, de onde Deus te tirou, porque Deus ainda é poderoso para tirar o homem do monturo e colocá-lo assentado com os príncipes. Irmãos, não importa quem você seja, o que você seja, não importa o mal que você tenha praticado ou o bem que você tenha praticado, é só em Jesus que há salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, diz o Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós muitas vezes falhamos porque quando nós desobedecemos, nós temos o sentimento, ou nós estamos dizendo com outras palavras que nós somos os donos da nossa vida. Sabe, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, você não é obrigado. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não é mais dono dela. Você tem um Senhor. E nós falhamos tanto porque não vamos mais à presença de Deus para coisas mais simples. Porque somos inteligentes, glória a Deus por isso, então nós achamos que sabemos tudo e fazemos tudo do nosso jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, até nas coisas simples. Existe um hino antigo que diz: quando tudo perante o Senhor estiver. Quando tudo perante o Senhor estiver. Quando nós colocarmos tudo na presença de Deus, Ele resolve os mínimos detalhes. Não é que Ele vai vir fazer, mas Ele te dá direção para fazer. Sabe, às vezes a gente bate tanta cabeça porque nós não deixamos Deus dirigir a nossa vida. Nós somos bons demais, ignoramos a sua voz, nós sabemos fazer melhor, nós somos donos da nossa vida, mas deixa eu te dizer, Deus é soberano. Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e Ele sabe quem Ele vai salvar e quem Ele não vai. O plano de Deus para Nínive era salvação, e o plano de Deus para hoje, para Fall River, continua sendo salvação. Não pense que Fall River não tem jeito. Saiba que o nosso Deus é um Deus que vira tudo de cabeça para baixo. Você pode estar dizendo: é que você não conhece a minha esposa, é que você não sabe do meu esposo, é que você não viu a situação do meu filho. Eu não importo com a situação, porque o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso que quebra pedras. Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos. Deus tem um coração missionário. O coração de Deus é para salvar. Deus olha, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, e foi por isso que em João 3,16 Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, ou melhor, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que esse versículo traduz bem o que eu estou falando aqui. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é contra você ter coisas, mas você precisa saber que o seu foco é o céu.
O seu foco e o meu foco é a vida eterna. Nós não estamos aqui guerreando para conquistar bens materiais. Nós estamos numa batalha espiritual para a salvação de vidas. E se nós prestássemos mais atenção nisso, Deus nos daria mais bens. Porque Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos um problema de compreensão, porque nós buscamos todas as outras coisas e o reino de Deus, se der, a gente busca. E aí nós vivemos batendo cabeça. Mas aí, o problema é que quando nós desobedecemos, nós vamos afundando. A desobediência de Jonas o levou cada vez mais para o fundo. Olha essa igreja aqui. Pode olhar em volta de você. Nós temos 700 lugares aqui. Eu sei que, e eu não quero exagerar, eu sei que aqui a obra de Deus é um pouco diferente. Eu digo obra de Deus como instituição. Não é fácil. Mas Deus ainda salva. Eu ainda consigo ver todos esses bancos aqui ocupados para a glória de Deus. Eu sei que Deus vai fazer uma grande obra nesse lugar. E essa obra começa com você. Não é um trabalho do pastor, é um trabalho da igreja do Senhor. Porque quando eu falo da vida de Jonas, eu olho para a vida da igreja. Porque cada vez que a igreja desobedece, parece que afunda mais. Eu sei que nós não estamos trabalhando por números. Eu sei que nós estamos trabalhando para que Deus salve. Mas como é bom ver Jesus salvar. E faz tempo, Senhor, que nós não vemos uma salvação. Faz tempo, Senhor, que nós não vemos um coração quebrantado. Volte a salvar de novo, Jesus. Usa-nos em Tuas mãos, porque nós queremos ver almas ganhas para o Teu reino e o Teu reino somente. Deus nos chama a atenção. Assim como Jonas, dentro de um barco indo para Tarsis, enfrentou uma tempestade, assim hoje a igreja enfrenta uma tempestade e parece que nós estamos perdendo os víveres. Parece que as cargas estão sendo jogadas para fora. Mas enquanto não houver quebrantamento, e deixa eu resumir para a gente terminar, Jonas se quebrantou quando ele estava na barriga do grande peixe. Não espere chegarmos na barriga do grande peixe. Sabe onde ela é? Quando nós formos proibidos de cultuar, quando nós formos proibidos de abrir a nossa boca, como está lá na Califórnia, quando o governo intrometer e dizer não dá mais, não pode mais, aí a igreja vai voltar a cara no pó e vai começar a clamar a Deus, porque nós temos uma liberdade e nós não estamos fazendo uso dela. Faça uso da sua liberdade, levante as mãos mesmo, glorifique mesmo, seja um agente de Deus mesmo para essa geração. Deus te espera, obedecendo a sua voz. Será que nós temos que passar por tantas lutas para colocarmos a cara no pó? Será que nós queremos de verdade ver vidas salvas? Será que nós queremos de verdade ver arrependimento? Será que nós queremos realmente ver salvação? Será que não é tempo de nós pararmos tudo e começarmos de novo, mas com a cara no chão? Senhor, salve almas. Senhor, salve almas. Senhor, salve almas. Enche a tua igreja do teu espírito. Renova a tua igreja, Senhor. Meu Deus, derrama os dons espirituais sobre a sua igreja. Senhor, faz de novo o que o Senhor fez em Atos 2, no dia de Pentecostes. Pai, usa a tua igreja poderosamente. Que os crentes, Senhor, estendam as mãos e doentes sejam sarados. Que haja, meu Deus, sinais e maravilhas para que o povo creia, não para ficarmos famosos, mas para que o povo creia no nome do Senhor. Deixa eu te dizer, é tempo de anunciar, é tempo de tocar a trombeta. E olha, o final é grandioso, porque quem precisava de cura era Jonas. A igreja de Deus precisa de cura. Nós precisamos de cura.
Ah, como precisamos de cura. Senhor, começa aqui no altar, Senhor, trazendo cura para a tua igreja. Traz cura para a tua igreja no altar, ó Deus, para que haja de novo arrependimento, quebrantamento e que haja salvação de almas. Glória a Deus. Jonas obedeceu a Deus no final. E não foi a obediência de Jonas que salvou a cidade, mas foi o poder da palavra de Deus com a obediência. Porque quando você obedece, você anuncia a palavra, você está totalmente coberto pelo poder de Deus. É tempo de obedecermos. Eu não sei qual tem sido o seu foco, mas o foco que Deus quer pôr em nós se chama céu, glória, vida eterna. Vida eterna é o que o Senhor quer para você. Eu não sei como que está a sua vida diante de Deus, mas eu quero te oferecer vida eterna nesta manhã. Se você ouviu a palavra de Deus já, se você é conhecedor, mas você se encontra fraco, talvez abatido, talvez nunca se decidiu por Jesus, hoje é o dia de você se decidir por Jesus. O Senhor Jesus chama você, porque é o poder da palavra dele que vai te transformar. Nós não temos condições por nós mesmos, só a palavra de Deus pode fazer essa transformação. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. E se você não está presente aqui, mas você está assistindo essa transmissão ao vivo em qualquer lugar do mundo, e você quer aceitar Jesus, você pode aceitá-lo em seu coração hoje. Basta você fazer uma oração comigo, basta você, daqui a pouco nós vamos orar, e você vai repetir uma oração comigo, e depois você pode ter certeza que você está salvo. Se for de coração, o Senhor vai salvar a sua vida. Se você quiser se reconciliar com Deus, se você quiser aceitar Jesus, se você tiver com um pouco de vergonha, não tem problema, mas saiba que Jesus não se envergonhou de você. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã. Você pode repetir comigo essa oração. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, eu sei que preciso do Salvador. O Senhor Jesus é o único caminho, é a verdade e é a vida. E eu sei, eu aprendi hoje, que eu só posso chegar a Deus, o Pai, através do Filho Jesus Cristo. Pai, perdoe os meus pecados no nome de Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida. Transforma a minha existência. Muda o meu foco, porque eu quero morar no céu. Senhor, dirija os meus passos a partir de hoje. E pela fé, salva a minha vida. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Se você fez essa oração comigo, independente de onde você esteja, você pode procurar uma das nossas igrejas, Assembleias de Deus, ou uma igreja evangélica da sua preferência. Fale com o pastor. Ele vai te encaminhar através da Bíblia Sagrada, ensinar a palavra para você, e você com certeza será uma nova criatura. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os nossos irmãos que estão presentes aqui. Deus abençoe os nossos visitantes. Muito obrigado pela sua visita. Eu espero que você tenha se sentido muito bem em nosso meio e que Deus tenha falado contigo e que você tenha uma semana de vitórias. Que no nome do Senhor Jesus, nós queremos orar agora, Deus, despeça o teu povo em paz. Fala com a tua igreja, cuida do teu povo, proteja, como já foi lido aqui hoje, ó Deus. Guarde a tua igreja contra todo mal, Senhor. E a nossa fé e a nossa esperança está em Ti. Dê-nos uma semana abençoada na Tua presença. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe, irmão.